O Brasil é mesmo um país cheio de riquezas. A gente tem muita beleza natural, mistura de cultura, tanto para se orgulhar, né? Mas nem tudo está visível. Tem muito tesouro escondido dos nossos olhos. Embaixo da terra a gente vai encontrar metais preciosos, diamantes, riquezas históricas e também o petróleo. Só que ainda existe mais uma riqueza super preciosa que sem ela a gente não vive: a água. E aqui mesmo, bem debaixo da terra. A gente vai conhecer agora um dos maiores aquíferos do Brasil. Uma espécie de caixa d'água gigante e subterrânea que se estende por 6 estados brasileiros. Quem esteve lá foi o Renato Cunha. É o Expedição Água de hoje. Estamos chegando ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. De longe a gente já pode ver os buritis. Eles se destacam em meio a essa vegetação rasteira. É cerrado a perder de vista. Mas não é só por causa dessa paisagem linda e peculiar do cerrado que a gente veio até aqui. Um outro motivo é um tesouro que fica escondido e que faz inveja a muitos países, até os mais ricos do mundo. E esse tesouro está debaixo dos nossos pés. Uma reserva de 126 mil quilômetros quadrados. Sabe de quê? De água. Eu estou falando do aquífero de Urucuia, que fica aqui na Chapada Gaúcha, no Parque Nacional Grande Sertão Veredas. É isso mesmo. Esse tesouro todo debaixo dos nossos pés. É um aquífero de grande importância para a região nordeste, né, e centro-oeste do Brasil. É um aquífero que mantém a perenidade dos afluentes do Médio São Francisco, né, alimenta esses rios, né, rios Corrente, Rio Grande e Rio Carinhanha são abastecidos por esse aquífero. Um aquífero é uma formação geológica capaz de armazenar água como se fosse uma imensa caixa d'água subterrânea. Essa água só chega aqui porque em alguns pontos existem rochas com características especiais. Elas são permeáveis. E aí é que está o segredo. Elas permitem que a água seja absorvida e que ela se movimente, chegando até esse espaço onde é a caixa d'água. O aquífero Urucuia é um aquífero recarregado diretamente pela chuva, né? A chuva se infiltra no solo e abastece esse aquífero. Vamos ver como funciona a absorção da água da chuva pelo aquífero. Olha, acontece aqui nesse terreno rochoso, que é um arenito. Na verdade, ele é meio poroso, né? Uma areia que forma essa rocha aqui. Eu vou jogar essa água, como se fosse água da chuva, para ver o que acontece. Ó, poucos minutos depois, olha só, a água já foi completamente absorvida pelo solo, já desceu para o aquífero Urucuia. A qualidade da água é excelente, é potável, né? Excelente para o abastecimento humano, para o abastecimento público, excelente para a irrigação também, né? Que são os principais usos na região. Os aquíferos ajudam a abastecer e manter os cursos d'água da superfície de rios, lagos, poços e fontes. O Urucuia é capaz de armazenar 1.352 bilhões de metros cúbicos de água. É muita coisa. Para você ter uma ideia, essa água é que garante 40% do volume médio do Rio São Francisco. Nos períodos de seca, ela chega a ser responsável por 80% do volume do Velho Chico. Ó, nesse mapa dá para entender melhor. O Parque Nacional Grande Sertão Veredas está localizado na divisa entre Minas e Bahia. Fica em pleno cerrado, onde se encontram as nascentes de 6 das 8 bacias hidrográficas do país. Entre elas, as 3 maiores do continente, a Amazônica, a do Rio São Francisco e a do Rio da Prata. Dentro dos limites do parque estão 2 dos 3 aquíferos do cerrado, o Urucuia e o Bambuí. O Urucuia chega a se estender por 6 estados. Não é à toa que o cerrado é chamado de berço das águas, não é mesmo? E não é só isso. Aqui a gente tem uma porção significativa assim, do cerrado, né? São 231 mil hectares. E aqui a gente tem várias espécies assim, ameaçadas de extinção, que são protegidas aqui.
o Cerrado já perdeu metade da sua vegetação original, que foi dando espaço para os pastos, para a pecuária e, claro, para as imensas plantações. O que está em jogo é a transformação que essa região vem passando, principalmente nas últimas décadas. Por ser rico em água e terras, o Cerrado ele começou a sofrer uma gigantesca expansão agrícola. Para você ter uma ideia, olha só, a gente está nesse campo de soja, que é uma das principais agriculturas aqui da região do Cerrado, e a plantação de soja vem até aqui o limite do Parque Grande Sertão Veredas, onde já é cerrado, ou seja, é totalmente prejudicial para essa vegetação e para o solo e principalmente para o aquífero que fica debaixo aqui desse parque. A gente precisa entender que o solo é um sistema, né? E cada vez que você altera a cobertura, o uso desse solo, você altera essa dinâmica de infiltração de água, né? Então esse é o principal problema referente à mudança do uso do solo, ao desmatamento e à integridade dos aquíferos nessa região do Brasil. Agora, agrotóxicos, isso chega nos aquíferos, essa poluição? Sim, os agrotóxicos eles são sem dúvida uma das grandes preocupações com relação à contaminação da água superficial. E, sem dúvida, eles podem causar algum tipo de contaminação. O alerta foi dado quando pesquisadores perceberam que uma das principais características aqui da região do Cerrado estava ameaçada. São as chamadas veredas. As veredas são áreas tão úmidas que, às vezes, elas formam olhos d'água. Olhos d'água como esse aqui, ó, cercado de buritis, que é a palmeira símbolo aqui do Cerrado. São verdadeiros oásis que servem de abrigo para a fauna e a flora aqui da região. Proteger essas veredas é proteger também a água e a biodiversidade aqui do Cerrado. Respeitar e preservar o Cerrado é a meta do WWF do Brasil aqui na região. A ONG, que pertence à rede WWF com sede na Suíça, ajuda e capacita os produtores para que eles cultivem frutos típicos da terra e assim, claro, possam viver do que o Cerrado oferece. É um resultado que está beneficiando mais de 2.000 famílias aqui da região e a gente tem conseguido aumentar a produção extrativista através de cooperativas, através da estruturação dessas cadeias e estamos gerando renda para essas famílias, o que de fato está transformando a vida dessas pessoas aqui. É o caso do seu João. Ele faz parte do projeto há 10 anos colhendo coquinho azedo, uma frutinha típica do Cerrado que é usada na merenda escolar das escolas da região. E tudo é feito através da cooperativa que reúne os produtores locais. O que eu mais gosto é mexer com fruta e mexer com abelha, essas coisas que eu tiro mel direto aí. O que eu mais adoro. Nem que eu tomo as ferroadinhas, mas o que eu mais gosto é colher fruta. Cheirinho. Esse já pode comer, senhor? Pode provar? Pode. Tá maduro ele? Tá, mas ele é meio azedinho. É? Vamos ver? Posso ver? Pode. Bora. É, mas é um azedinho gostoso. A gente viu nesse episódio do Expedição Água por que o Cerrado é considerado o berço das águas. A gente conheceu o aquífero Urucuia, que abrange 6 estados e tem 126 mil quilômetros quadrados. É muita água nesse subterrâneo. E também a gente aprendeu que é importante preservar esse cerrado para poder desfrutar dessa água de qualidade. O Parque Nacional Grande Sertão Veredas é uma homenagem a uma obra-prima de um dos grandes escritores brasileiros, Guimarães Rosa. E tem uma frase do Guimarães Rosa que ela é muito específica e peculiar nesse caso. Ela diz assim: água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. Então, fica a dica. O Expedição Água fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Seja consciente. Tchau.